Trabalhar com o Avançar junto às redes, nesse movimento que nós temos feito, para melhorar o engajamento, para apresentar a proposta, para sensibilizar as redes, né, as lideranças das redes e também os professores na compreensão de que nós temos resultados muito baixos no ensino, no aprendizagem da matemática. Então, perceber o Avançar como essa ferramenta que apoia o professor e que a gente consegue desenvolver um trabalho voltado para as habilidades e, com isso, conseguir um resultado melhor, isso é muito instigante. E a gente fica muito feliz de perceber esse resultado na interação com as redes, como essa percepção tem aumentado, como os professores têm visto nisso uma possibilidade de sucesso e estão abertos a experimentar isso. Eu tenho certeza de que quando efetivamente a gente começar a implementação, os resultados por si só, né, vão ampliar muito essa rede à medida em que os impactos na aprendizagem comecem a acontecer. A partir do momento que nos foi apresentado pelo Gesto e pelo Reúma, e nós estávamos já pensando, tá certo? Em colocar na rede do Estado de Pernambuco a recomposição da rede, a análise do livro dos módulos 1 e 2, porque é exatamente esse tempo que dá, os dois, 1 e 2, nos deu a condição de trabalhar o módulo 1 e 2 no Reconquista Pernambuco, agora, no segundo semestre, tá? E o que é que foi feito? O que é que foi trabalhado? A gente não mudou nada do módulo 1 e 2 do Avançar. Não há mudança nenhuma, é tudo, não integra. Do mesmo jeito que está colocado, está posto. A única forma que nós fizemos foi adaptar o que está colocado lá no Avançar, tá certo? Nos tributos de sequência, a gente tirou de lá a questão da BNCC, tirou não. Colocamos ao lado da questão da BNCC o currículo Pernambuco, onde se tinha SAEP, a gente colocou SAEP, e aí a gente foi buscando fazer as adaptações para o Avançar Pernambuco. O Avançar Pernambuco que está dentro do Reconquista, o projeto Reconquista de Pernambuco. O que a gente tem visto no mundo e no Brasil é um fenômeno. A gente acha que está tudo bem já. Que depois de... Nós já voltamos para a aula, 2022 já teve aula o ano inteiro, agora também tem. E nós estamos esquecendo com quem nós estamos trabalhando. Nós estamos recebendo alunos no quinto... Tem aluno no 5º ano esse ano que estava... que, se você contar de trás para frente, em 2021 ele estava no 3º e 2020 ele estava no 2º. Ele nem tinha completado o processo de alfabetização. Se nós não fizermos nada, se nós continuarmos achando que tudo está andando normal, nós vamos perder uma geração. Não é uma coisa de eu ter dado umas aulas boas, você ter vindo, estava tudo ali, tinha acesso aos livros, aos materiais, e você não aprendeu algumas coisas, e aí eu te tiro e faço uma recuperação daquele período. Nós estamos trabalhando com alunos que ficaram 2 anos sem aula, 2 anos sem acesso, portanto, eles não aprenderam. A outra coisa que me preocupa, que eu sempre falo, quem já me ouviu, qual é o conceito de paralelo em matemática, na geometria simples, euclidiana? O que são 2 retas paralelas? Vocês se lembram assim? Nunca vão se encontrar, não é isso? A gente até faz assim com a mão, né? Paralelas. Pois bem, se a recuperação for paralela, quando é que ela encontra com a aprendizagem? Pensem nisso como um legado.
e não como para resolver um problema pontual da pandemia. Porque aluno com dificuldade, aluno que aprende em ritmo diferente, aluno que precisa de apoio, nós vamos ter quando? Sempre. Então, o que nós aprendermos agora precisa ser um legado para nós entendermos como é que nós podemos atuar com alunos que não estão aprendendo. Eu penso que o Avançar, ele responde a um desafio muito grande da sala de aula, que é pensar uma aula planejada olhando para as habilidades. Isso é o que o Avançar faz de mais forte. E talvez não fazer isso é que tenha levado até aqui os resultados da forma como eles estão. Acho que a rede, professora, quando o Reconquista chega, pega a rede com essa discussão amadurecida. Só que quando a gente realizou momentos de oficina e discutiu planejamento, a gente viu também que fazer planejamento reverso ainda não é o usual, o simples. O corriqueiro é dizer, vou dar uma aula sobre polinômio. Eu entro e encho o quadro e explico, fica quieto o menino, aprenda. Mas fazer um planejamento olhando para a habilidade, olhando para estratégias adequadas ao desenvolvimento da habilidade e fazendo uma avaliação, e fazer uma avaliação para buscar evidências de que a habilidade foi desenvolvida, esse era um caminho que a gente precisava ainda fortalecer enquanto educadores de apoio junto aos nossos professores na escola. Então, quando o Avançar chega, ele facilita essa vida, porque a gente vai encontrar inúmeros planos de aula com essa perfeita adequação. Parto de uma habilidade, escolho boas estratégias que deem conta da habilidade e avalio olhando para ver se essa habilidade foi desenvolvida. O acúmulo de defasagens, ele é um ciclo dificílimo de romper. Se você não tiver um acompanhamento par e passo para que o seu aluno não fique para trás, ele vai carregando desconhecimento. Num primeiro momento não é dificuldade, ele não aprendeu, mas também seguiu. E aí, isso fica ao longo da escola e ano a ano ele vai ficando mais longe da aprendizagem. Se eu não resolvo isso, não aprende o que é o esperado para o quarto ano. O que vai acontecer no quinto? Ele não aprendeu o segundo, não aprendeu o terceiro, não aprendeu o quarto, vai aprender no quinto? Não vai. Só que olha onde está o nosso nono ano no mapa vermelho. Eu tenho uma chance desse estudante do nono ano estar carregando déficits de aprendizagem desde o segundo. E isso só foi se acumulando. E ainda chegou que a partir do sexto veio tudo de álgebra e ele não sabia números, não aprendeu álgebra, não sabe nada de matemática. Porque o SAEB é importante para a gente avaliar. Mas eu queria que vocês olhassem que não é essa a intenção. Nem do Reconquista, nem do Avançar. Porque nós estamos falando de um aluno que a gente quer que continue na escola. Então, a vida dele não acaba quando ele faz o SAEB. O Avançar eu vejo como uma experiência também formativa para o professor, na medida em que ele consegue executar uma aula que ajuda o estudante a desenvolver uma habilidade. E isso dá sentido à aprendizagem, isso é prazeroso, e os resultados vão vir em consequência disso. E a gente tem aquele filho do meio, que são os anos finais, estão ali sem uma identidade, sem um espaço, sem um lugar, que se conversa pouco, se fala pouco, se pensa também em poucas políticas, né? Uma ausência de políticas públicas no que tange aí ao que é esse público adolescente. Então, nosso desafio nesse momento é conhecer esse público, qual é o perfil desse público adolescente, o que é que eles entendem como uma escola importante para eles, significativa, e aí, nesse sentido, construir também uma proposta de recomposição das aprendizagens. E aí a gente não está falando
no sentido de assegurar bons resultados para a SAEP e para a SAEB, a gente está falando em recomposição das aprendizagens e do direito à aprendizagem desses adolescentes no espaço das nossas escolas públicas estaduais de Pernambuco. E aí, quando a gente faz isso, a gente não está impactando resultado de SAEB. A gente não está impactando uma nota, uma média. A gente está impactando um indivíduo que desenvolveu habilidades que ele vai levar para o ensino médio e para a vida. Então isso faz diferença na vida das pessoas, no lugar onde elas estão. Isso é muito potente, né?